Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Fazia dias que eu não pregava, hein? No culto de domingo. Você sabe que o Rema tem muita coisa para fazer, né? Eu costumo dizer que o Rema tem mais trabalho do que a igreja. Cadê os alunos do Rema? Oh, aleluia. Tem gente que já está com sua vida completamente transformada aqui. Quem sabe disso? Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Os entendedores entenderão. Amém? Aleluia. Que bom estar aqui ministrando nessa noite. E como vocês já sabem, sempre o Senhor me dá uma palavra forte. Gente, eu não tenho culpa, né? Mas fazer o quê? Como disse Paulo, ai de mim, se não pregar o evangelho, né? Queridos, me veio no coração esses dias, e eu estava lembrando que na década de 80 para a década de 90, alguns daqui nem eram nascidos ainda. Quem nasceu só dos anos 90, aqui, 2000, grande parte, né? Quem nasceu depois de 1995? Meu Deus, vocês são crianças. 1995 eu estava formando no Rema, gente. Muitos não eram nem nascidos, né? Mas quem viveu nessa época lembra que no Brasil todo houve um avivamento muito grande. Um avivamento tanto de salvação, um avivamento de adoração, né? Quem lembra o Koinonia da vida, né? Asaf Borba e etc. Todos vieram foi assim uma revolução na música, uma revolução também no evangelismo. Eu me lembro que em Campina Grande estava havendo um avivamento muito grande de evangelismo com jovens, era chamado Jovens para Cristo, e lotava auditórios, os jovens adorando, louvando, evangelizando. Vivemos também muitos milagres, né? As igrejas, inclusive aqui do Paraná, conta-se de muitos milagres que aconteceram nos seminários, nas igrejas aqui. E quando a gente vai olhar da década de 80 e da década de 90, os evangélicos no Brasil, os cristãos evangélicos, eram apenas 6% da população. Olha, 6%. Andar com a Bíblia era motivo de chacota, era motivo das pessoas rirem de nós, né? E falavam de nós como fanáticos, enfim. Mas hoje, a gente vê, hoje, em 2025, o salto de 6% pulou para 33%. Ainda não chegamos lá, mas é considerado que até 2030, o cristão evangélico vai ser a religião, eles chamam religião, né? A religião de maior repercussão na nação brasileira. E eu acredito que isso vai acontecer muito rápido, né? Muito antes de 2030. Mas, quando a gente olha para esse crescimento tão grande, hoje você vê os evangélicos, né, os cristãos evangélicos na mídia, nos programas de televisão famosos, você vê os cristãos na moda, né, existe a moda evangélica hoje, né, os cristãos estão na política, estão no governo, em toda parte você vê que o cristianismo tem crescido e tem aumentado o número de cristãos. E isso é maravilhoso, já foi feito muita coisa, não é? Nós estamos nas rádios, na mídia, em todos os lugares, em todos os ambientes, isso é bom demais. Porém, queridos, a gente vê que, embora muitos cristãos tenham aparecido durante essas décadas, desses 40 anos aí, mas no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, agora eu falo de nós, tá? Não somente nós que estamos aqui, mas de forma geral, no meio dos cristãos, a gente tem havido um esfriamento muito grande com relação ao primeiro amor. Essa palavra, o primeiro amor, voltar ao primeiro amor, tem voltado para o meu coração, para a minha mente, onde eu coloco os olhos, eu vejo essa frase, aonde eu vou, vejo alguém falando sobre esse assunto, e esses dias eu parei para dar uma olhada sobre esse assunto na palavra de Deus, e eu acredito que é o que Deus tem para ministrar no nosso coração nessa noite, amém? Você está pronto para receber? E a gente vê essa frase, essa palavra, primeiro amor, essas palavras, primeiro amor,
registrada no livro do Apocalipse e dita pelo próprio Jesus, tá? Então, quem falou essa frase não foi João, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi nenhum dos profetas da antiga aliança, não foi nenhum deles, foi o próprio Jesus que falou sobre esse assunto. Nós vamos atentar um pouco o que ele disse aqui em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2, se você puder abrir a sua Bíblia, vamos examinar o que a palavra do Senhor fala a respeito desse assunto de primeiro amor. Diga, primeiro amor. Para quem já leu o livro de Apocalipse, ou para quem já estudou um pouco sobre escatologia, você sabe que aqui, nesse capítulo 2, ele está falando de igrejas, né, que estão ali situadas na parte da Ásia, e que cada igreja recebe um elogio e recebe também uma exortação da parte de Jesus. E aqui no verso 2 ele diz assim, com relação à igreja de Éfeso, ele está falando, ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui ele está falando de uma igreja que trabalhava, uma igreja que era perseverante nas provas, nas tribulações, que não aceitava a mentira, a falsa doutrina. E lá mais para frente ele fala sobre que essa igreja ela resistia à doutrina dos nicolaítas, e os nicolaítas eram um grupo, uma seita que se introduziu na igreja de Éfeso, e essa seita tinha como forma de viver a libertinagem, o sexo libertino. Essa seita estava se introduzindo na igreja, mas aqui Jesus diz que essa igreja era forte doutrinariamente e ela resistia à influência dos nicolaítas, ela resistia à influência dos falsos apóstolos, dos mentirosos. Era uma igreja que estava ok, certo? E era uma igreja que trabalhava muito. E nós podemos ver que, vamos dizer, da igreja inicial, que eu comecei, que eu sou fruto também desse avivamento, na década de 80, de 90, entre 80 e 90, eu fui alcançada justamente nesse período também. Eu vi, sim, uma igreja que trabalha, uma igreja em ação, uma igreja nas ruas, uma igreja que evangeliza, uma igreja que faz a obra de Deus. Eu vi isso acontecer durante esses anos e eu fiz parte também disso, tanto no trabalho, no pastoreio, como no trabalho auxiliando o pastoreio de alguém. Estava ali também, e nós vimos e vemos esse crescimento acontecer até hoje. Mas nós, juntamente com essa igreja de Éfeso, a gente vê essa mesma característica acontecendo, que é um esfriamento do primeiro amor. As pessoas muito voltadas para o trabalho na igreja, para o ativismo na igreja, por fazer, tem que acontecer, mas muitas vezes tem esquecido da pessoa principal na igreja, como nós cantamos aqui, que é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o principal. E às vezes em alguns cultos as pessoas nem falam o nome de Jesus. Falam tantas coisas, são mensagens às vezes motivacionais. Eu não tenho nada contra a mensagem motivacional, mas muitas vezes a gente tem visto muita coisa, menos Jesus. Mas Jesus precisa voltar a ser o centro da nossa vida, dos nossos cultos e do nosso coração. Ele precisa estar no lugar perfeito, no trono do nosso coração a cada dia. Amém? Então a gente vê de forma semelhante acontecendo. Então a gente pensa, para um pouco para pensar, queridos, é possível uma igreja que se coloca contra a falsa doutrina, uma igreja que trabalha, uma igreja ativa, uma igreja que está ali sendo forte na tribulação, como está caracterizado aqui nessa igreja, sendo uma igreja que suporta a perseguição? Eu pergunto, é possível? E você responde para você mesmo, é possível essa igreja estar distante de Jesus? Sim ou não? Como pode uma igreja tão envolvida na obra, tão envolvida com as coisas de Deus, tão envolvida no trabalho do evangelismo, no trabalho doutrinário,
no trabalho de alcançar as pessoas, é possível essa igreja estar distante de Jesus? Sim ou não? Sim, é isso que o texto está dizendo. Jesus disse, vocês fizeram muita coisa, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Muita gente tem essa forma de pensar que o primeiro amor é aquele amor tão apegado a Jesus que a gente sentia no começo quando a gente se converteu. Quem lembra quando você se converteu? Algo diferente aconteceu com a gente. Eu não sei sobre você, mas eu me lembro que a primeira coisa que aconteceu comigo, que eu pude perceber de diferente, é que perdeu a graça as coisas do mundo. E olha, irmãos, que eu gostava de ir para a festa, gostava de estar ali no meio das meninas que estavam, né, minhas primas, gostava de sair para a festa, gostava, né, de estar ali, nada demais, mas eu me lembro que, de repente, isso mudou. Eu não sentia mais vontade de estar naqueles ambientes. Eu não sentia mais prazer e gosto nenhum de estar envolvida com aquilo que não, Jesus não era o centro, que Jesus não estava ali. Vocês estão entendendo? Outra coisa que aconteceu diferente comigo, queridos, é que a fome pela palavra era uma coisa absurda. Eu não conseguia ter 5 minutos de folga que eu não corresse para a Bíblia para ler a Bíblia. Ficava fascinada com as histórias, principalmente os evangelhos. Quando eu comecei a ler os evangelhos, eu fiquei fascinada e eu não conseguia parar. Quem está entendendo? Eu não conseguia parar. Isso é característica de novo nascimento. E sabe, querido, mudou tudo em mim. Tudo mudou. E eu sei que você também teve mudanças na sua vida. Mas, quando a gente para lembrar disso, a gente lembra que a gente tinha um amor diferente pelo Senhor. Ele era tudo. Você comia pensando nele. Você dormia pensando nele. Você acordava pensando nele. Você vivia pensando nele. O que é que eu posso fazer e ser por ele, para ele? Não era assim? Esse primeiro amor precisa voltar. Porque senão, a gente vai ser apenas mais alguns cristãos que estão na estatística lá do IBGE, mas na verdade nós estamos distantes dele. E eu anotei algumas características aqui, características que vão poder sinalizar para alguém se aquele alguém está frio no primeiro amor. Coloquei apenas 4 características para a gente não ir muito longe, tá? E eu creio que o Espírito de Deus irá ministrar ao teu coração algo nessa noite. Você crê que é da parte do Senhor essa palavra? Eu coloquei aqui uma das primeiras características, não que essa ordem seja uma ordem realmente de importância, mas é só para pontuar, tá bom, queridos? Algumas características de alguém que está frio no primeiro amor. É que a alegria da salvação já não existe. E o amor pela palavra e o desejo de conhecer a Escritura, de ler a Escritura, já se torna cansativo e enfadonho. Não sei se alguém aqui está assim, mas se ler a palavra, se estudar a palavra, se estar diante das Escrituras e se alimentar da palavra de Deus é uma coisa que te causa enfado, te causa cansaço, te causa pesar. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa voltar ao primeiro amor. Ou se você nunca sentiu isso que eu estou falando para você, essas características desse desejo, dessa alegria, dessa mudança, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência real, profunda, verdadeira, impactante com essa pessoa chamada Jesus, que está vivo no nosso meio. O novo nascimento, ele vai causar essa extraordinária mudança, essa metamorfose, essa liberação de dentro para fora. E você voltar hoje, queridos, a ter prazer na palavra. Sabe que quando os sinais do primeiro amor estão esfriando, é quando você começa a abrir a Bíblia e ela já não fala mais com você.
Você abre a Escritura e aquilo já não representa mais nada. E se, irmãos, você está no estado grave, é quando você abre a palavra e você já não acredita mais na palavra. Aí é caso de UTI. Quem está entendendo isso? Jesus falou para essa igreja. Eles estavam ótimos em muita coisa, mas eles estavam frios com relação ao relacionamento com Jesus. A nossa vida cristã, ela precisa estar baseada em um relacionamento com Jesus. A nossa vida, em tudo que a gente faz, precisa ser feito a partir dele, por causa dele, nele, por ele, para ele. Ele realmente precisa ser o centro, como nós cantamos nessa noite. Ele precisa ser o centro todo dia. Sabe por quê? Porque se Jesus não é esse centro, porque se Jesus já é tão distante na minha vida ou na sua vida, você não sentirá mais a alegria de viver. Uma das características também desse afastamento da palavra, esse afastamento da pessoa de Jesus, é a falta de vontade de viver, é a falta de desejo e motivação e um alvo de vida para viver. Não tem um sentido na minha vida. O sentido da sua vida é Ele. Ele dá o sentido de viver. E longe dele não faz sentido nada. Jesus te convida nessa noite, volte ao primeiro amor. Volte para os meus braços. Volte para um lugar onde você nunca deveria ter saído. A segunda característica, queridos, quando nós estamos distantes do primeiro amor e vivendo um ativismo religioso, vivendo uma religião, é quando a nossa vida de adoração já não é mais a mesma. Sabe, eu me lembro que lá em Campina Grande, logo que eu me converti, vocês sabem, né, que Campina Grande tem um evento lá no mês de junho chamado Maior São João do Mundo. Quem já ouviu falar? Pronto, algumas pessoas. Essa é uma festa conhecida no mundo inteiro. Tem pessoas que saem do mundo inteiro e vão para Campina Grande. São 30 dias, é chamado lá 30 dias de forró. E existe um local lá chamado Parque do Povo, é uma grande pirâmide, onde eles dançam forró 30 dias por ano. Segunda, terça, quarta, quinta, 30 dias no mês de junho, né? Todos os anos. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você chega lá, tem gente dançando forró. Eu participava dessas coisas. Mas, vizinho a esse ambiente, vizinho assim, passando uma rua, pulando uma rua, tem outro ambiente que foi criado chamado o Cantinho da Paz. Olha que bênção. Foi lá onde eu conheci Sérgio, 1994, onde me apresentaram ele a primeira vez. Momento Loves in the Air, né? A gente ia evangelizar ali. Então, acho que ainda funciona, não sei se ainda funciona, mas eram 30 dias de evangelismo, paralelo ao Parque do Povo. O que é que se fazia lá? Pregava a palavra, evangelizava, cantava, tinha barracas, era maravilhoso. E eu me lembro, queridos, que era bem no início da minha caminhada cristã, e eu que era envergonhada, muito envergonhada, tinha vergonha de tudo, mas eu me lembro que quando começava o louvor e a adoração naquele ambiente, eu tinha saído daquele outro ambiente de forró, de festas, e agora estava no Cantinho da Paz. E eu me lembro que lá tem umas escadarias, a gente ficava nas escadarias, embaixo ficava um palco, onde várias bandas tocavam a noite inteira, bandas gospel. E eu me lembro, irmãos, que eu adorava ali, de mãos levantadas, no meio de todo mundo. Um mundo de gente, uma multidão de gente, eu levantava minhas mãos tão jovem, e as lágrimas desciam, de tanta gratidão que eu tinha a Deus, porque eu tinha luz, eu tinha paz, eu tinha vida agora. E eu não me envergonhava. Eu não me envergonhava, porque algo em mim era maior do que eu, que me impulsionava, que me puxava para aquilo. Eu não conseguia me controlar. No sentido, não que eu era alguém descontrolado emocionalmente, mas eu não conseguia parar aquela força que me fazia levantar as mãos. Sabe, queridos, isso na nossa vida não pode diminuir. No dia que você converteu, se você era como eu, que eu acredito que sim, porque isso faz parte da nova natureza em Cristo Jesus, que você levantava as mãos para o céu,
que você adorava a Deus, que você se derramava e derramava o seu coração na presença dEle e você recebia dEle. Cara, isso tem que aumentar, isso não pode parar, isso não pode diminuir, querido. Não é normal alguém que está vivendo o primeiro amor passar o louvor, a adoração, olhando para o teto. Não foi para isso que Ele te resgatou e te chamou. Algo novo precisa acontecer por dentro, porque, queridos, é muito ruim viver uma vida apática espiritualmente. Então, a falta do primeiro amor faz a gente não ter uma expressão de rendição. A falta do novo nascimento também causa isso. E quem vai avaliar não sou eu, quem avalia é cada um de nós. Será que eu realmente nasci de novo? Será que eu realmente tive o maior milagre que pode acontecer na terra, que é o novo nascimento? É nascer do Espírito, é receber a natureza de Deus, ser selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus para o dia do arrebatamento. Quando essa nova natureza vem habitar em nós, não tem como sermos iguais, não tem como sermos as mesmas pessoas, tem coisas que vão precisar ser deixadas para trás, não tem como viver a vida como vivíamos do mesmo jeito, porque afinal de contas, queridos, a conversão, ela causa uma metanoia, ela causa uma mudança de direção. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que vivia errado não quer viver mais errado, querido, quer acertar. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas eu tenho certeza que aquele que é nascido do Espírito, ele quer acertar. Não é verdade? E a nossa vida de adoração vai refletir isso. Se nós temos vergonha de adorar a Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos se arrepender e voltar ao primeiro amor. A terceira característica de que nós estamos distantes do primeiro amor é que as motivações do nosso coração não são mais para Ele. É que as motivações do nosso coração são substituídas pela frase, escute, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Não. Analise, faça uma introspecção pessoal e pense: por que eu faço o que faço? Por que eu estou aqui? Se a nossa motivação não é Ele, essa motivação precisa ser alinhada. Não, mas a minha motivação, Fabiana, é uma motivação certa. Eu vim para servir no departamento. Glória a Deus, isso é muito bom, mas não é suficiente. Não, mas eu vim aqui porque eu vim acompanhar alguém. Eu vim como convidado, seja como for. Mas precisa ser por Ele, precisa ser para Ele, precisa ser por causa dEle. Jesus precisa ser o centro da nossa existência. Qual é a sua motivação em servir? Não estou dizendo que é você, mas será que a motivação em servir é para que as pessoas vejam? Será que a motivação de estar em Cristo tem alguma motivação financeira, de influência, até de ministério? Você sabia, queridos, que até os ministros, e eu falo aqui como ministra de Deus também, os ministros precisam ter cuidado para não colocar o ministério no lugar de Jesus. Porque você sabia que tem ministros que idolatram o seu ministério? Tem pessoas que idolatram filhos, tem pessoas que idolatram a carreira, tem pessoas que idolatram a casa, tem pessoas que idolatram o carro. Tem pessoas que podem idolatrar tantas coisas, queridos, há tanta coisa que quer ocupar o lugar do nosso coração, no lugar de Jesus. E eu te digo, queridos, muita coisa briga, muita coisa compete todos os dias para ocupar o coração, o meu coração, o seu coração, e não Jesus. Muita coisa. Estão comigo? E precisamos ser vigilantes e prestar atenção. Será que tem algo no trono da minha vida que não é Jesus?
Será que o trono da minha vida é ocupado por mim mesmo? Você sabia que tem pessoas que elas são autoconcentradas em si mesmas? Elas precisam ser o centro e a gente precisa vigiar. Nós não somos o centro é Ele. Aleluia. Quarta característica, ele diz, quando nós estamos distantes desse primeiro amor, dessa vitalidade que vem de Deus, nós não testemunhamos o evangelho aos outros como deveríamos testemunhar. Sabe quando a gente não faz mais questão de testemunhar? Sabe que quando há um convite na igreja, vamos evangelizar. Quando a gente está distante do primeiro amor, a gente fala, ai, que saco. Ai, não vou. Ai, vou dormir. Estou cansado. Para quê? Deixa que outra pessoa faz. Isso é um sinal de que o primeiro amor está esfriando, ou já não existe mais. Queridos, quando a gente está com o primeiro amor por Jesus pulsando na nossa vida, a maior vontade da nossa vida é compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente tem recebido, sim ou não? Aquilo que faz bem para nós, a gente quer falar para as pessoas. A gente não se conforma em ver um familiar, um vizinho. A gente não se conforma a ver aquela pessoa que está passando na rua e tem contato com a gente. A gente não se conforma de ver aquela pessoa sem receber daquilo que a gente tem recebido. Porque a gente tem recebido algo que nos faz tão bem. A gente tem recebido algo que tem feito tanta diferença na nossa vida, que tem nos causado um impacto tão grande que a gente não consegue ficar parado. Eu preciso compartilhar Jesus, eu preciso falar de Jesus para alguém, eu preciso dizer que Jesus faz bem, como Ele tem feito bem para mim. Mas se a gente não tem mais, queridos, essa motivação, nós precisamos avaliar. Avalie, queridos, essa é uma noite de avaliação. E ajuste no nosso foco. Não precisa muita coisa, só dar uma ajustada. Sabe essas lentes de câmera? E a Thalita está trabalhando com uma ali. Você olha pela lente, dependendo da distância, dependendo da lente que você está usando, vai ficar desfocada a imagem que você está vendo. Mas você precisa só dar uma girada assim, na lente. Você dá uma pequena girada na lente e o foco volta. Sabe, é assim em algumas coisas na nossa vida. E eu creio que o Espírito de Deus já está preparando seu coração para essa noite aqui. Coisas que o Senhor, eu creio que Ele já estava sinalizando. E apenas o foco está sendo ajustado aqui, em que você vai falar para você mesmo, rapaz, eu preciso me consertar. Eu preciso voltar às primeiras coisas. Amém? Veja o que a Bíblia diz no versículo. Nós lemos o verso, Apocalipse 2, lemos até o verso 4. Vamos voltar a Apocalipse, capítulo 2, o verso 5. Diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste. O Espírito de Deus vai trazer a lembrança no seu coração, aonde o esfriamento começou. Aonde foi que de repente mudou. Sabe o que pode, às vezes, causar frieza na nossa vida? Às vezes o que pode trazer uma frieza e uma indiferença muito grande, como você nunca sentiu e agora talvez você esteja vivendo isso. Talvez possa ser, queridos, algumas direções que Deus te deu e você não estava obedecendo. Quando o Senhor nos dá direções na vida e a gente vai para outro lado, isso pode causar um esfriamento espiritual na vida das pessoas. Mas o Senhor é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Então, quando o sol se levantou hoje, quando o dia amanheceu, a misericórdia dele se renovou sobre a tua vida. E hoje é tempo e dia de mudança, de voltar. Ele diz, lembra-te de onde caíste. Então, a primeira coisa que ele fala,
é que nós devemos trazer à lembrança o que foi que aconteceu e aonde foi o início dessa frieza espiritual. Pode ter sido algo que alguém tenha feito com você. Pode ter sido uma mágoa, pode ter sido uma decepção, pode ter sido uma tristeza, pode ter sido um período de batalhas espirituais, pode ter sido um período de deserto em sua vida. Isso foi te machucando, te machucando, te machucando, e de repente você já não é mais a mesma pessoa que você era. Eu quero te dizer uma coisa, da mesma maneira que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã por você, você deve também renovar a sua misericórdia com relação aos irmãos também todos os dias. A mesma misericórdia que te assiste da parte de Deus, é a mesma misericórdia que você deve compartilhar também com relação às outras pessoas todos os dias. Amém, meus irmãos? Lembra onde você caiu, lembra aonde você esfriou. Segunda coisa que Jesus fala, arrependa-se. Não é isso? Estou no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Aleluia! Lembra e volta o mais rápido possível. Lembra e conserta o foco o mais rápido possível. Não deixa o dia a dia apagar o primeiro amor da sua vida. Não deixa o cansaço, as tristezas, as tribulações, as lutas, as enfermidades arrancar de você aquilo que você era em Cristo Jesus, o teu brilho, a tua beleza por Ele, o teu amor por Ele, a tua devoção, a tua entrega, o teu fervor. A Bíblia diz que devemos ser fervorosos de espírito, meus irmãos. Não existe nesse mesmo capítulo, Jesus exorta a sua igreja de que eles precisam ser quentes, mas porque eles são mornos, o Senhor vai vomitá-los. Isso é sério. Não existe essa qualificação espiritualmente chamada crente morno. A mornidão, você já bebeu água morna? Eu não. Me ensinaram uma vez a tomar limão de manhã com água morna. O limão até vai com água, mas a água morna não dou conta. Imediatamente a água morna entra, ela sai. A água morna em mim causa isso. Ela causa um enjoo. Jesus disse nessa carta que precisamos ser quentes ou é melhor ser frio. Ah, eu sou frio. Então tá bom frio, porque pelo menos tem esperança de que alguma coisa aconteça. Mas mornidão, queridos, não é qualificação para mim e para você. Você é dos fervorosos, você é dos batizados, você é daqueles que faz diferença, meu irmão. Não aceito outra coisa menos que isso, não. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou, como é que diz? Eu não fedo e nem cheiro. Não existe isso, querido. Tem que ser quente, tem que ser pentecostal, tem que ser reavivado, porque, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, escute isso. Ah, mas sempre houve isso, mas esses últimos dias, irmãos, a coisa está... Gente, o povo está ficando maluco. Eu estava pensando, eu compartilhei com o Tisa, eu estava meditando de manhã no meu devocional e eu fiquei pensando, Senhor, o povo está doido. Eu me lembro do profeta Gilson. Ele falava uma coisa, ele está no Senhor hoje, homem de Deus, presta atenção. Você pensa que isso é brincadeira, mas não é. Ele falava assim, sempre ele falava isso. Existe um espírito que está sendo liberado nos últimos dias. Que será? Isso ele falava ainda, isso nem estava acontecendo. Na verdade, eu acho que quando ele foi para a glória, isso começou a acontecer. Porque tem coisas que o profeta fala que não acontece imediatamente, mas você vai ver depois. Às vezes, né, acontecia isso com Isaías. Isaías profetizou 700 anos de acontecer. Então tem coisa, e ele falava assim, existe um espírito chamado destruidor de raciocínio que vai operar sobre a terra.
E eu tenho visto isso acontecer. E se você e eu não estivermos na presença, isso pode afetar a nossa vida. Raciocínios sendo destruídos, as pessoas não têm capacidade de pensar. E eu falando contigo, eu digo, você já pensou que tem pessoas sendo processadas porque chamaram ela de um nome de um animal? Você já ouviu aí? Tipo assim, houve um processo, né, acho que foi público na televisão, porque alguém chamou alguém de macaco. E a pessoa achou ruim e processou. E se você fizer isso, você é processado, você sabia, né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que se identificam como macaco. E se você falar para ela que ela não é macaco, você é processado também. Tem gente que se identifica como águia, como cachorro, como cavalo. E se você disser que não é, você... Então, se você diz que é, você é processado. Se você diz que não é, você é processado. O que se chama isso, querido? Pessoas que estão com raciocínio destruídos, incapacidade de pensar, incapacidade de raciocinar, incapacidade de discernir, porque o mundo espiritual, queridos, é real, as pessoas estão enlouquecendo. Vocês estão comigo? O que nos livra, o que nos blinda é a presença de Jesus, viva, ativa, todo dia. É o estar com Ele que nos faz ser diferentes. Não é aquela religiosidade, eu tenho que ler um versículo hoje, deixa eu ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fecha o versículo, vou trabalhar. Não, é estar com Ele. Tudo mais é religiosidade. É estar na presença, porque enquanto nós estamos na presença, nós recebemos do que é dele. E quando a gente recebe do que é dele, a gente recebe, queridos, inteligência, sabedoria, discernimento, cura, provisão, alegria, paz. É a paz que excede todo o entendimento, é na presença. E eu gosto de uma foto que o pessoal coloca na internet, de um gatinho amarelinho, bem pequenininho, todo desajeitado. Vocês sabem que eu gosto de gato, né? E o gatinho todo desajeitado assim, aí coloca assim, indo para o lugar da oração. Aí coloca, aí tem a outra foto, que é um leão bem grande, bem poderoso, andando altaneiramente. Aí colocaram assim, saindo do lugar da oração. Sabe que é assim que eu me sinto todas as vezes que eu vou para o meu lugar de oração? Todas as vezes que eu vou para o quarto de oração, irmão, às vezes eu vou arrastada. A minha alma não quer ir, o meu corpo tem preguiça, o meu corpo quer fazer outra coisa, tem tantos afazeres. Muitas vezes me levanto, mas já às vezes já tem que colocar o café do professor na mesa, já tem que estar com tudo pronto para o professor. Mas eu me lembro, eu preciso estar na presença, senão eu não vou servir de forma melhor. Senão eu não vou dar o meu melhor, senão eu não vou transmitir o melhor. Então, muita coisa puxa a gente, muita coisa compete, muita coisa quer a tua atenção. São as mídias, são os celulares, são os tablets, são a TV, é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, é gente que chama, é gente que vai, é gente que vem, é o Flamengo com não sei o quê, né? Estou dizendo que achei jogo errado, mas é tanta coisa nesse mundo, é tanto barulho, que às vezes a presença, já esqueci. E começo a esfriar, e vir para o culto não faz mais tanto sentido. E levantar as mãos, para quê? Evangelizar, deixa que o outro faz. Queridos, nós não fomos chamados e salvos para trabalhar, não. Deus não está em busca de trabalhadores. Onde é que está escrito? Alô? Não está escrito assim, eis que eu busco trabalhadores que me trabalhem para mim em espírito e em verdade. É assim que está escrito. Como é que está escrito? Adoradores. Ele chamou adoradores, não chamou trabalhadores, não. Então, ele diz, segundo ponto, arrependa-se e volte. Terceiro ponto, né? Volte. Arrependa-se e volte. O que é voltar? Voltar, você sabe que é uma palavra muito difícil, no grego significa voltar e no hebraico também é voltar. Voltar é você ir por aqui e você se arrepender e você muda de direção e você volta para o lugar de origem. Então, hoje é uma noite
que se alguém se identifica com essa palavra aqui, é um momento que você precisa voltar. Diminua seus afazeres, recoloque sua vida e volte. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa e volte. É preciso esforço para retomar do ponto onde a gente saiu. Por isso que é complicado a gente entrar em um caminho que o Senhor não chamou a gente para caminhar, e às vezes a gente precisa voltar, e irmãos, às vezes o caminho é longo para voltar. Por isso que é prejuízo para a gente abandonar o caminho da obediência, porque às vezes a gente tem que trilhar um caminho muito longo para voltar, mas volta, vale a pena, porque essa volta, ela vai determinar a força que você vai receber da parte do Senhor para caminhar pelo caminho certo que Ele tem para você. Amém, queridos? Queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos ter um momento de oração, porque eu sei, queridos, que se o Senhor trouxe essa palavra, ela é para nós, amém? Todos nós. E se você crê, queridos, que essa palavra é de Deus, e se você não crê, ela é de Deus também. Não importa, amém? Se você não crê. Eu sei que eu estou falando algo da parte do Senhor aqui. Coloque sua vida diante de Deus. Analise, por que eu faço o que eu faço? Por que eu venho à igreja? Nós vamos cantar e essa música precisa ser a nossa oração nessa noite, amém? Vamos adorar um pouco ao Senhor com essa canção. Depois, acredito que o Senhor já tem algo para fazer. Queridos, esse é um momento de você não analisar ninguém. Você não vai analisar seu irmão, você não vai analisar sua irmã, você vai analisar você. Coloque sua vida diante do Senhor. Será que eu estou distante do primeiro amor? Será que eu estou vivendo como eu vivia antes? Será que Jesus realmente é a alegria da minha vida? Será que eu estou tendo prazer nele mesmo? Oh, aleluia! Hoje é uma noite de mudança, querido. Senhor, tem ouvido a sua oração onde você está aí. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, queridos, porque é uma coisa muito pessoal. É muito pessoal, é individual, sabe? Mas verdadeiramente, eu sei que muitos de nós temos algo na nossa vida que precisa ser renovado. E o renovo do Espírito Santo está disponível para nós nessa noite. Porque quando uma palavra é ministrada em uma área, a unção que respalda aquela palavra é liberada sobre aquele ambiente. Se nessa noite, querido, você precisa ajustar rotas no sentido de deixar amizades. Se você precisa ajustar rotas no sentido de deixar vícios. Se você precisa ajustar rotas no sentido de abrir mão de coisas que para você hoje traz conforto, traz segurança, traz bem-estar na sua carne. Mas eu quero te dizer que essas coisas, se não são edificadas, se não forem edificadas em Deus, elas um dia vão desmoronar, e você vai desmoronar junto com isso. O texto diz, Apocalipse 2, verso 5, Jesus falando, ele diz: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende, volta às primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa palavra candeeiro no Strong é a palavra menorá, que é uma representação do Espírito de Deus. Queridos, quem falou essa palavra não é Fabiana Neiva. A autoria dessa palavra é Jesus Cristo. E quando nós continuamos a viver uma vida de frieza, de ativismo,
Longe do Senhor, queridos, a chama do Espírito vai apagar na vida dessa pessoa. Eu não sei exatamente te explicar o que significa o candeeiro ser tirado da vida de alguém, mas eu te digo uma coisa, isso não é uma coisa boa. Aleluia. Sabe que essa palavra não foi só para Marlene? Sabe que essa palavra não é só para Marlene? Queridos, isso mostra que ela tem um coração humilde e ela não está se importando com a reputação dela, do que as pessoas vão pensar a respeito dela. Ela vai sair daqui diferente, queridos. Porque nós devemos ter momento na nossa vida que nós precisamos colocar a nossa reputação na lata do lixo. E se arrepender diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho andado errado. Senhor, eu tenho andado perdido. Senhor, eu tenho andado distante. Mas eu quero sentido para a minha vida. Eu quero voltar ao início das coisas. Eu quero evangelizar como eu evangelizava. Eu quero servir como eu servia. Eu quero ler a palavra como eu lia. Eu quero, Senhor, viver o Teu melhor para a minha vida. Eu quero obedecer, eu quero andar em santidade. Eu quero uma nova vida na minha vida. Porque o resto é religião. E religião não serve para nada. Sabe que muitas vezes nós precisamos arrancar, queridos, aquela carcaça velha e deixar a vida de Deus fluir através de nós, sabe? Se você quer vir aqui na frente, no altar do Senhor, e se colocar no altar do Senhor, venha, queridos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de nada. Ou se você está aqui, mas você está longe dos caminhos do Senhor e você quer retornar hoje, você quer ser avivado hoje, você quer fazer um compromisso com Jesus hoje, você quer nascer de novo, você quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Sabe, muitas vezes, voltar ao primeiro amor não quer dizer que a pessoa estava em pecado. Deixa eu frisar bem isso, queridos. Está distante do primeiro amor não quer dizer que a pessoa está em pecado. Não é isso. São coisas, entulhos da vida, problemas, dificuldades, pressões, circunstâncias, como eu falei aqui, um período de deserto na vida, um período de decepção, um período de doença, pode causar em nós também esse vírus chamado de indiferença, de frieza espiritual, querido. Não é somente pecado, mas muita coisa pode desviar o foco da nossa vida. Fique livre para vir aqui, fique livre para estar diante do Senhor. Davidson, nós vamos cantar mais uma vez essa parte. E mesmo que você não veio aqui, como esses irmãos vieram, ou se você quer vir, venha. Quem está aí, fecha os olhos, não fica olhando. Nós vamos cantar mais algumas vezes essa parte. Eu quero voltar ao início. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero mais esse vírus, essa doença chamada frieza, indiferença, letargia espiritual. Eu não quero isso na minha vida, Senhor. Arranca isso de mim. Arranca essa moléstia, Senhor. Arranca de dentro de mim com o Teu poder. Eu quero voltar a ser livre na Tua presença, Senhor. A estar em plena liberdade. Como a Tua palavra me dá o direito de viver, Senhor. Aleluia. Pai, eu oro por cada irmão que está aqui na frente. Pela Tua unção assistindo a vida deles agora, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-os, Espírito Santo, a tomar posições em Ti nessa noite. Arranca aquilo que o Senhor não plantou. Vamos orar com eles aqui. Queridos, ninguém, nenhuma pessoa, nenhum demônio, ninguém tem o direito de tirar você desse lugar que você se reposicionou nessa noite. Esse lugar pertence a Jesus.
E você não vai permitir que ninguém ocupe o lugar que é só dele. Ninguém tem o poder de arrancar isso de você, que você recebeu nessa noite. Em nome de Jesus. Pode sentar. Deus abençoe a sua vida grandemente. E que você tenha uma semana verdadeiramente cheia da presença de Deus, com um sorriso no rosto, de mãos levantadas. E amanhã, queridos, tem aula no Rema sobre vida de louvor. Eu declaro em nome de Jesus que você vai terminar essa matéria entendendo o poder do louvor, da adoração na sua vida, amém? Que ninguém vai poder parar você mais. Você é um adorador, declare, eu sou um adorador. Aleluia, glória a Deus.